Estado Federal, ó, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Dentro do Maracanã lotado, o Cruzeiro partiu pra cima do Vasco, acabou perdendo por 1-0, mas e daí? É um resultado que preocupa? Na saída errada do Zé Ivaldo, ontem eu vi muita gente dando porrada no Zé Ivaldo, os caras acertam 200 e depois erra um, a turma vai ficar só no erro e tal. Mas olha, a gordura do Cruzeiro é uma gordura necessária para, num caso como esse, Thiago Valu, num caso como esse, perde pro Vasco. Resultado absolutamente... Ah, tá passando pano. Não. Jogou mal? Não. Encarou o Vasco? Encarou. Jogou pra ganhar do Vasco? Jogou. Mas perdeu o jogo. Na pior das hipóteses, pra mim, o empate seria o resultado mais justo. E pra você, Valuzão, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde para você, Everton, Alberto Valentim, Luciano e também Alê. E é claro, você que nos acompanha. Resultado que o Cruzeiro teria que perder um dia na Série B. Foram 64 dias sem derrota na Série B. A última vez que o Cruzeiro havia perdido, exatamente na estreia contra o Bahia, dia 8 de abril. De lá para cá, o empate contra o Tombense, 8 vitórias na sequência e a derrota ontem no jogo contra o Vasco da Gama, que fez uma verdadeira mobilização de final de campeonato, o que mostra o entendimento do tamanho da campanha do Cruzeiro aqui nesta Série B, a mobilização que houve, tanto dos atletas quanto também dos torcedores, e o Cruzeiro competiu, jogou uma partida em que poderia ter sido ele a sair na frente. A questão sobre o Zé Ivaldo, pegando um pouco o gancho do que o Everton falou, vi muita gente criticando, o Zé Ivaldo não deveria estar lá na frente, ele é zagueiro. Ora, então você não tem acompanhado o Cruzeiro, na verdade, durante toda a temporada de 2022. A construção, especialmente desde o dia 26 de abril, quando o Paulo Pessolano passa a colocar o Cruzeiro para jogar com 3 zagueiros, ela passa sempre pelos zagueiros entrando no campo do adversário. Então, a análise só vale quando esses zagueiros acertam passe, acertam chute. Ele sofreu uma marcação dupla, porque o Figueiredo estava o marcando, e depois o Matheus Barbosa. Aliás, Matheus Barbosa no Cruzeiro não acertava passe de 30 centímetros. Ontem ele acertou um passe de 6 metros praticamente. Então, o Matheus Barbosa toma essa bola e outra. Até chegar o momento que o Nenê faz o cruzamento, a bola tem várias fases, são várias fases no ataque. Eu até coloquei o seguinte hoje pela manhã. Já imaginou se toda bola que uma equipe venha perder na metade para frente, ofensiva, para frente da intermediária, seja culpa daquele jogador que perdeu? Então, é claro, começa sim com aquela tomada do Matheus Barbosa para cima do Zé Ivaldo e depois há toda uma construção. Eu não consigo enxergar, Everton e companheiros, nem naquele lance que, assim, em algum momento a marcação foi frouxa. A marcação está boa, só que o problema é que um jogador como o Nenê, a marcação está boa, não é o suficiente. Foi o único momento no jogo que ele teve um espaço, faz um cruzamento, os jogadores do Cruzeiro dentro da área acabam marcando a bola, na minha opinião, até porque o Cruzeiro está com superioridade numérica, são 5 contra 3 do Vasco. E é isso, o Cruzeiro derrotado, o Vasco da Gama que venceu permanece a 4 pontos do Cruzeiro, que continua na liderança com 28 pontos. E dependendo do que aconteça hoje contra Grêmio, no jogo de Sport e Grêmio, na pior das hipóteses, né? Alguns já tentando desenhar um certo tipo de tragédia que eu não consigo entender, o Cruzeiro continuando a 8 pontos do 5º colocado. Ô, Valentim, por que você vem com um treinador, durante um período, esse treinador vem trabalhando, um trabalho sério, um trabalho de dedicação plena, pleno controle do grupo, os resultados não vêm. Aí esse treinador sai, quer dizer, não é que os resultados não vêm, porque o Vasco veio numa sequência sem derrotas, mas empatou demais e tal. E aí o treinador sai e o time começa a ter começa a decolar. Outra coisa, o Pessolano chegou há pouco tempo, não tem tempo de treinar, embora pelo menos umas 2, 3 vezes ele teve semanas cheias, mas o time já encaixou muito rápido. O Cruzeiro é um duríssimo adversário para qualquer time, não é dos melhores elencos da competição. Por que isso acontece? De um lado, o treinador vem, ele sai, o time dá uma decolada, e do outro, o mesmo período para outros treinadores o trabalho não entra. E por que do Pessolano entrou tão rápido no Cruzeiro? Bom, isso aí
são casos e casos, né? Porque às vezes a chegada de um treinador, além do psicológico, a mudança de alguns jogadores que acaba entrando e saindo com a chegada do novo treinador, faz com que as coisas deem certo mesmo, às vezes não dê certo, mas às vezes algumas pequenas mudanças. Envolve muito também o tempo que o treinador teve para trabalhar. No meu caso, por exemplo, no Atlético Paranaense, a gente não teve um planejamento assim, adequado para que todos tivessem o ritmo de jogo. Aí vem depois um outro treinador que pega uma sequência melhor. O Pessolano está fazendo um ótimo trabalho e, assim, para falar do trabalho dele, eu acredito que, mesmo com esse pouco tempo de treino, ele talvez coloque ali o máximo que ele pode fazer dentro da carga física, até porque um jogo atrás do outro, mas todas as ideias, os jogadores comprando ali tudo aquilo que ele quer, todos os conceitos que ele quer para que as coisas deem certo. Não é fácil, porque quem dera se nós todos tivéssemos semanas cheias de treinamentos para você corrigir, para você recuperar jogador, para você fazer com que a performance seja em alto nível, mas é um trabalho árduo para quando você chega num clube e não tem muito tempo para trabalhar. Você tem que fazer alguma mágica ali para que as coisas deem certo. Nós entrevistamos, eu tive a oportunidade de entrevistar o Luvanor, o Edu e o William Oliveira, acho que sim, acho que os três. E os três disseram a mesma coisa sobre o Pessolano, que é uma cobrança insana pela dedicação ao processo. Se para o Pessolano você não se matar em campo. Eu tive um preparador físico, que está me assistindo agora, que é o Sergipe, ele falava, Everton, não adianta, querido, você malhar e não ter esforço, não ter sofrimento, não é sofrer de igual esses coaches, vão subir a montanha, sentir frio, dane-se o frio. Não é disso que eu estou falando, é de esforço físico mesmo. Se não te carregar a ponto de você sentir o processo, não vai virar. Everton, a verdade é o seguinte, independente do desenho tático, do esquema que você quiser, dos jogadores, se não tiver essa entrega física, primeiro, essa entrega total do trabalho dele, que talvez seja essa a cobrança que ele tem, não vai resolver nada. Você vai falou com o Edu, você vai chegar não atrasado emagrecer e não me entregar o percentual de gordura que a minha fisiologia está exigindo, você não vai ficar aqui. Luvanor, se você não me entregar o que o meu departamento de fisiologia exige, você não vai ficar. Isso vale para qualquer um. É importante porque o que eu estou falando, da parte tática, se você chegar atrasado, nenhum desenho tático vai resolver. Seja na fase defensiva e depois na fase ofensiva também, para você chegar na área, um número expressivo de jogadores, um bom passe, a lucidez. Quanto melhor fisicamente você tiver, mais lúcido vai estar também para fazer uma jogada. Então, essa cobrança dele da entrega, ela tem que vir antes de tudo, né? Alberto